Freud não falava de diabos com chifres, mas de símbolos que vestem salto e perfume. Lilith, Hécate e Afrodite não morreram, voltaram com filtros e discurso. A mulher moderna é a nova encarnação do antigo inconsciente, bela e perigosa. O desejo virou palco e o corpo, altar do ego. O amor agora se mede em atenção. Lilith renasce em cada mulher que confunde liberdade com guerra simbólica. Hécate habita o silêncio das mensagens não respondidas e do sumiço calculado. Afrodite vive no reflexo digital, alimentando-se da fome de ser admirada. Freud chamaria isso de histeria de massa, travestida de empoderamento. O homem pensa que seduz, mas é ele quem dança na coreografia do recalque. O feminino aprendeu a domesticar o olhar masculino com o brilho da própria vaidade. O gozo agora é o controle. Quanto mais ela é desejada, mais sente que existe. O amor deixou de ser vínculo, virou vitrine psíquica do próprio vazio. A mulher pós-moderna não busca afeto, busca efeito. Quer impacto, não encontro. Freud veria nelas a nova forma dos demônios do desejo, sutis e simbólicos. O inferno já não é fogo, é atenção. O diabo hoje vive no feed. O homem lúcido precisa decifrar o encanto antes de chamá-lo de amor. A guerra dos sexos é antiga, mas agora é psicológica e silenciosa. Freud avisou: o desejo feminino, quando livre do símbolo, vira tirania. O homem que não entende isso chama o inferno de romance e sorri. E a mulher moderna, disfarçada de deusa, continua reinando sobre os ingênuos. Freud nunca acreditou em demônios, mas sabia reconhecê-los quando se escondiam sob o nome de liberdade. Lilith, Hécate e Afrodite voltaram, agora com unhas feitas, discurso pronto e Wi-Fi. A mulher moderna não precisa mais do inferno. Ela o carrega na bolsa. Seus símbolos são hashtags. Sua arma é o olhar. Cada palavra doce é cálculo. Cada gesto de afeto, marketing emocional. O homem acha que conquistou uma mulher, mas só virou mais um dado do inconsciente dela. O feminino pós-moderno se tornou o laboratório onde o desejo se traveste de ideologia. Freud veria nisso o gozo disfarçado de empoderamento. Lilith reaparece em cada mulher que confunde autonomia com vingança. Hécate, naquelas que fazem do silêncio a nova tortura simbólica. Afrodite, nas que vendem o próprio reflexo e chamam isso de autoestima. O demônio não tem mais chifres, tem contorno facial e discurso sobre amor próprio. O homem ingênuo ainda acredita que ela se perdeu no amor. Ela nunca se perde, conduz o jogo. O desejo, para ela, é ferramenta de poder. A entrega é encenação. Freud diria que o feminino atual goza em inverter a hierarquia simbólica. Quer o prazer de negar o outro enquanto sorri. O corpo virou moeda, o afeto virou transação e a alma vitrine. O inferno agora tem feed, stories e curtidas, mas o perigo não é ela, é o que ela desperta. O homem sente o fascínio ancestral, a mistura de desejo e medo, e chama isso de paixão. Lilith vive nesse abismo entre o instinto e o ego masculino. Freud via nisso o retorno do recalcado, o homem atraído pela força que o destrói. A mulher moderna sabe, ela não quer amor, quer domínio emocional, e quanto mais dócil ele é, mais ela o despreza. Por isso, a trincheira precisa existir, não como guerra, mas como leitura. O homem lúcido entende que o feminino atual é simbólico, não romântico, que o encanto é cálculo e o afeto, estratégia. Freud alertou: o demônio não está fora, está no desejo, e quem não entende o código, repete o ritual, ajoelhando-se diante daquilo que o inconsciente já avisou para temer. Freud entenderia o século XXI como o retorno triunfal do desejo sem censura. O feminino moderno libertou-se da moral, mas perdeu o símbolo. E quando o símbolo morre, o demônio se instala. Lilith não quer mais igualdade, quer trono. Goza no poder de ver o homem implorar por atenção, enquanto ela distribui ausência como punição simbólica. O que antes era sedução, virou domínio psicológico.
O prazer dela está em ser a ferida que o homem insiste em curar. Ela aprendeu a vestir o discurso certo. Fala de empatia enquanto mede alcance. Publica frases sobre amor próprio entre selfies que pedem aprovação coletiva. Freud chamaria isso de histeria digital, a exposição como substituto da identidade. Hecate vive no mistério encenado, some, aparece, reaparece, nunca por acaso. O silêncio dela é o novo feitiço e o desaparecimento, a nova forma de controle. O homem, incapaz de suportar o vazio, volta rastejando para o espelho. Afrodite moderna já não se banha em mares, mas em filtros. Sua beleza é laboratório, seu olhar, algoritmo. Ela aprendeu que o poder não está no toque, mas no desejo não satisfeito. Freud veria aí o gozo do olhar, a mulher que se mostra para não ser alcançada. O amor virou performance e a intimidade, produto. O corpo não é mais templo, é propaganda do próprio ego. O feminino digital vive de ser desejado, não de desejar. O homem, sem perceber, participa do ritual. Alimenta o demônio com curtidas, elogios, promessas de exclusividade. Mas o inferno moderno é coletivo, milhares disputando a mesma ilusão. Freud dizia que o inconsciente é atemporal e os demônios só mudam de cenário. O palco agora é a rede e o gozo público. A mulher moderna transformou o desejo em espetáculo e o homem em espectador do próprio rebaixamento. Por isso, o homem desperto não foge, analisa. Sabe que a sedução contemporânea é apenas a repetição do mito. Lilith nunca foi expulsa do Éden. Ela só criou um perfil novo. Hecate agora acende velas digitais. Afrodite virou influenciadora e Freud continua certo. Onde o desejo é exibido demais, o amor já morreu. O demônio só reina sobre quem ainda acredita no paraíso. Freud diria que a mulher moderna não quer um homem, quer audiência. O vínculo afetivo foi substituído por validação pública. Cada olhar masculino é combustível psíquico. Lilith vive na mulher que exibe o corpo para medir poder, não desejo. Ela não busca prazer, busca controle. A nudez é disfarce de liberdade e o discurso, uma armadura narcisista. O gozo dela é ver o homem confundir exposição com entrega, acreditar que participa quando, na verdade, apenas alimenta o espetáculo. Hecate é a sombra silenciosa da era digital. Ela desaparece no auge da atenção, some quando o homem acredita que a conquistou. Freud chamaria esse gesto de castração simbólica moderna, o prazer em retirar-se no instante do gozo para reafirmar o próprio domínio. O homem sofre não pela perda, mas pelo desamparo que ela provoca. E é isso que a alimenta, o eco da ausência, o caos do outro. Ela não some por acaso, some para existir como falta. Afrodite, no entanto, tornou-se a deusa da comparação infinita. Sua beleza agora depende do olhar dos outros e sua identidade, do reflexo digital. Freud veria nisso o colapso do eu, uma histeria coletiva travestida de autoestima. Ela não vive para amar, vive para ser observada, e quando o olhar desaparece, ela morre simbolicamente. A mulher moderna não teme a solidão física, teme a irrelevância visual. Seu inferno é o esquecimento. O homem que ainda busca amor nessa estrutura está condenado à servidão emocional. Ele não ama a mulher, ama o fantasma do que ela projeta. O feminino atual é laboratório do narcisismo humano. Cada relação é um espelho entre carências. Freud sabia que o amor é a mais refinada das ilusões, e o homem moderno a transformou em aplicativo. O demônio não precisa mais seduzir, basta aparecer. Por isso, o homem lúcido deve enxergar o código por trás do encanto. Nenhum arquétipo é novo, apenas atualizado. Lilith é a rebeldia travestida de empoderamento. Hecate é o mistério encenado. Afrodite é a vaidade digitalizada. Freud continua ecoando. O demônio feminino é o inconsciente em alta definição. E quem olha demais para a tela acaba esquecendo quem é fora dela. Freud diria que o inferno atual é psicológico. Lilith não precisa mais seduzir na noite. Ela habita o cotidiano.
É a colega que transforma a empatia em controle emocional. A ex que desaparece para medir o estrago. A mulher que se diz ferida, mas coleciona vítimas. A mulher moderna aprendeu que o sofrimento é ferramenta de poder. Quanto mais parece vulnerável, mais domina. Freud chamava isso de chantagem afetiva inconsciente, a manipulação travestida de dor. Hecate é a rainha das incertezas. Ela manipula o tempo. Aparece quando o homem esquece, desaparece quando ele se entrega. Sua presença é veneno, sua ausência, remédio. Freud via nisso a repetição do trauma. O homem retorna sempre àquilo que o feriu. A mulher moderna entendeu isso com precisão cirúrgica. O mistério é a nova forma de escravidão simbólica. E ela sorri, sabendo que o silêncio vale mais que 1000 promessas. Afrodite moderna é devota do espelho. Vive da aprovação, respira aplausos invisíveis. Ela não precisa mais ser fiel a ninguém, só à própria imagem. Freud descreveria essa mulher como a histérica social perfeita. Vive de ser desejada por todos, incapaz de amar alguém. Cada elogio é anestesia, cada curtida um microgozo. No altar do narcisismo, o sacrifício é sempre o homem que acreditou ser único. O homem que se aproxima dessas mulheres não é vítima, é cúmplice do próprio destino. Freud diria que ele deseja o que o destrói e chama isso de amor. Ele quer redimir o demônio, curar a dor dela, provar que é diferente. Mas o arquétipo não quer cura, quer repetição. Cada gesto de salvação é mais uma prova de domínio. O inferno feminino precisa de mártires e o homem moderno ainda insiste em se ajoelhar. A trincheira existe para isso, para que o homem desperto veja o símbolo antes do beijo. Que entenda que o feminino mítico nunca foi inocente, apenas sofisticou sua máscara. Freud não condenou a mulher, apenas avisou. O demônio é a parte do desejo que o homem finge não ver. E enquanto ele nega, ela governa. Freud veria na mulher moderna o triunfo da pulsão disfarçada de causa. Ela fala em amor, mas o que busca é reverência. Deseja ser seguida, comentada, exaltada. O culto à própria imagem é o novo rito do feminino arquetípico. Lilith, hoje, não precisa desafiar Deus. Basta dominar o algoritmo. Seu prazer não é o toque, é o alcance. Cada homem que cede à sua presença torna-se oferenda simbólica. Ela se alimenta do olhar, e o olhar do homem ainda é o seu combustível ancestral. Hecate, a senhora das encruzilhadas, habita a psicologia das relações líquidas. Surge, envolve, desaparece e volta. Mantém o homem suspenso, nunca satisfeito, eternamente em expectativa. Freud chamaria isso de sintoma do gozo adiado, prazer em provocar desejo sem jamais permitir o encontro. A mulher moderna transformou isso em arte. O sumiço é a nova sedução, a ausência é o novo orgasmo. Cada mensagem ignorada é uma pequena vitória narcísica. Afrodite, por sua vez, não mora mais nas conchas, mora nos espelhos digitais. É a deusa das selfies, das curvas milimetricamente estudadas, dos olhares ensaiados. Freud veria nela a encarnação perfeita da histeria contemporânea. O corpo como vitrine, a alma como legenda. Ela não se exibe por vaidade, mas por sobrevivência simbólica. O desejo dos outros é o ar que respira. Sem ele, murcha. Sem ele, deixa de existir. O homem que tenta amar essas figuras acaba servindo de altar. Não porque ela o queira, mas porque precisa ser vista. Ele vira o espectador cativo do espetáculo dela. Freud diria que o masculino contemporâneo ainda não compreendeu a castração. Insiste em buscar completude onde só há performance. E assim repete o ciclo. Deseja, é consumido, é esquecido. O demônio não o destrói, apenas o revela impotente diante do próprio desejo. Por isso, a trincheira não é contra o corpo feminino, mas contra a ingenuidade masculina. O homem lúcido não odeia o demônio, o analisa. Ele entende que toda sedução é ritual simbólico e que o feminino, sem limite, transforma o amor em liturgia do ego. Freud deixou claro, onde há fascínio demais, há recalque não resolvido. O despertar é olhar o abismo e não pedir beijo, mas consciência.
Freud veria nas mulheres de hoje a fusão perfeita entre Eros e Narciso. Elas desejam o desejo, não o homem. Vivem para provocar o reflexo e manter o outro em suspense. Lilith continua dizendo não, mas agora com ironia e batom vermelho. A negação virou fetiche. O talvez é a nova coleira simbólica. Freud chamaria isso de pulsão de domínio. O prazer não está em amar, mas em controlar o ritmo do inferno. O feminino moderno não busca afeto, busca trono psicológico. Hecate se multiplica nas que usam o silêncio como punição. Desaparecem não por desinteresse, mas por cálculo. O sumiço é ritual de poder. Ela sabe que o homem precisa de resposta e por isso nega. O gozo está em ver a ansiedade do outro, a desordem do desejo. Freud via nisso a encenação da castração, o homem submetido à incerteza, o inconsciente em colapso. O feitiço dela é simples. Ela não precisa gritar, basta não responder. Afrodite moderna, saturada de espelhos, vive o paradoxo do gozo infinito. Quanto mais é admirada, mais sente o vazio crescer. Freud diria que o prazer dela é sintoma da própria carência. O corpo exibido é apenas um disfarce para a falta de alma. Ela se olha e não se vê. Precisa do olhar do outro para existir. A mulher pós-moderna é o mito grego com Wi-Fi, bela, desejada e eternamente insatisfeita. O inferno dela é o mesmo de sempre, nunca bastar. O homem, sem perceber, repete o papel do adorador. Oferece atenção, compreensão, proteção e é devorado. Freud nunca culpou a mulher. Apenas mostrou que o homem que não conhece seu próprio inconsciente será sempre presa de quem o conhece melhor. O feminino atual domina porque entende o que o homem reprime, sua necessidade de ser necessário. Lilith não o conquista, apenas aciona o menino dentro dele. Por isso, a trincheira deve ser lúcida. O homem desperto não teme a mulher moderna, a decifra. Sabe que por trás do discurso de liberdade há uma psique faminta de domínio, que o empoderamento muitas vezes é só a histeria renomeada. Freud revelou: o demônio não destrói o amor, o testa, e o homem que sobrevive ao teste deixa de ser servo do desejo e torna-se senhor de si. Freud entenderia o século atual como o carnaval do inconsciente feminino. Lilith sorri nos palcos das redes, transformando o desejo em espetáculo global. Hecate observa nas sombras digitais, decidindo quem será punido com silêncio. Afrodite desfila entre filtros e luzes, alimentando-se da inveja disfarçada de admiração. Nenhuma dessas figuras é literal. São expressões de um mesmo demônio simbólico. O feminino que não busca o amor, mas o domínio do olhar masculino. A mulher moderna aprendeu a transformar o afeto em moeda. Cada emoção é conteúdo, cada vínculo, performance. Freud diria que vivemos a era da histeria legitimada, onde a exposição substitui a escuta e a validação pública toma o lugar da intimidade. O demônio do desejo não se esconde mais em rituais noturnos. Ele se grava em vídeos de 15 segundos, medindo o próprio poder pelo número de reações. O homem que ainda acredita na pureza desse jogo é o novo inocente sacrificial. Entrega tempo, energia e devoção a símbolos que o esvaziam. Freud explicaria: não é ela quem o destrói, é ele quem insiste em projetar nela o ideal de redenção. Deseja o corpo, mas inconscientemente busca a mãe, e por isso se perde. A mulher percebe, manipula e chama de empoderamento o que na verdade é dependência do olhar alheio. Lilith moderna não é bruxa, é influencer. Seu feitiço é o desejo coletivo, sua varinha é o celular. Ela não conjura demônios, ela os filma. Hecate não acende velas, acende a notificação. Afrodite não precisa de conchas, basta um espelho iluminado. O arquétipo é o mesmo, apenas atualizado. Freud veria nisso o triunfo da pulsão de morte digital, o prazer em se consumir e ser consumida. A trincheira, agora, é o último refúgio do homem lúcido. Ele não busca pureza, busca leitura. Entende que o feminino contemporâneo é mito em alta resolução e que o desejo sem consciência é prisão. Freud ensinou: o demônio sempre fala a língua do prazer.
Mas o homem que escuta o símbolo já não teme o feitiço. Ele observa e desperta. Freud sabia que o demônio não mora fora. Mora no desejo não analisado. O feminino moderno é o espelho onde o homem projeta tudo o que não quer admitir. A carência, o medo, a necessidade de ser admirado. Lilith, Hecate e Afrodite continuam vivas porque o homem ainda precisa delas para justificar o próprio vazio. E enquanto ele chamar de amor o que é apenas compulsão, o demônio continuará reinando com batom e discurso de liberdade. Ela não é a inimiga, é o sintoma. O feminino mítico apenas encena o conflito entre o instinto e o símbolo. Freud diria: a mulher de hoje é a personificação do inconsciente masculino não resolvido. Por isso ela encanta, por isso destrói. O homem não é vítima, é cúmplice do próprio fascínio. Deseja o veneno porque não suporta o silêncio da abstinência emocional. O inferno moderno é o apego ao que já se sabe tóxico. O arquétipo não muda, só se adapta. Antes a mulher queimava incenso, hoje acende a luz do ring light. Antes encantava com rituais, agora com narrativas de autocuidado. Freud veria nisso a mesma estrutura, o gozo travestido de discurso. A mulher contemporânea é o demônio educado, a tentação que se justifica. E o homem sedento de afeto aceita o feitiço porque teme o vazio da lucidez. Mas o homem desperto não a odeia, a decifra. Sabe que o feminino mítico é apenas o espelho do próprio inconsciente. Reconhece o fascínio, mas não se ajoelha. Transforma o desejo em consciência, o impulso em leitura, o feitiço em aprendizado. Freud chamou isso de sublimação, o triunfo simbólico sobre a pulsão. O verdadeiro poder masculino é olhar o demônio e não pedir perdão, mas entendimento. Se te desperta, inscreve-se. Se te confronta, compartilha. Se te incomoda, questiona. Mas não digas que não foste avisado. Freud Red Pill não combate mulheres, revela estruturas. E enquanto o homem comum continua hipnotizado pelo brilho, o lúcido lê o símbolo e atravessa o espelho. O demônio continua sorrindo, mas agora ele sabe que foi visto.